Bom, minha gente, eu queria começar essa conversa de agora confessando um pecado. Primeiro dizendo o seguinte, eu tenho uma relação relativista com os pecados. Eu acho que certos pecados foram considerados pecados por um certo exagero, principalmente da Igreja Católica, mas não deviam ser chamados de pecado. Por exemplo, a mentira, né? A mentira é um pecado, mas é um pecado tão grave assim quando, por exemplo, dita por uma criança para fugir de uma palmada, ou de um escravo que pegou uma ração adicional para fugir da chibatada, ou do preso político para tentar, pelo menos, amenizar a tortura. Quer dizer, dependendo de quem profere a mentira, ela não chega a ser um pecado, às vezes até uma defesa mais do que justificada. A mentira na boca dos poderosos talvez seja um grande pecado. No oprimido pode ser uma fuga. Outro pecado que eu relativizo muito é esse ao qual eu vou me referir agora, que é o da inveja. Porque eu não tenho como não confessar a minha inveja em relação à pessoa que eu vou entrevistar agora. Mas não é aquela inveja de querer se apropriar do que a pessoa tem, ou querer substituir a pessoa. Não é, é inveja sangue bom. A inveja de quem admira, a inveja de quem há muitos anos acompanha com grande encanto tudo que essa pessoa faz em várias áreas em que atuou. E eu quero dizer que essa inveja aumenta ao ponto de achar que eu poderia reivindicar, digamos, ser um pouco ele também, a partir de certas coincidências. Por exemplo, ele tem Eugênio no nome. Eu também me chamo Ricardo Eugênio. A mãe dele se chamava Mercedes, exatamente o nome da minha mãe. Ambas com o apelido Mecha. Minha mãe se chama, todos a conhecem por Mecha até hoje. Ele nasceu com 3 quilos 750 gramas, não vou ser tão preciso, nasci com 3.700. Aprendeu muito cedo um idioma, quase começou falando outro idioma no lugar do português. Eu também, eu hablo bien desde pequeno. E são tantas essas semelhanças, minha gente, que eu, Ricardo Eugênio Boechat, reivindico aqui agora o direito de me tornar um pouco José Eugênio Soares, o Jô Soares, o gordo mais amado do Brasil, quiçá do mundo, hein, Jô? Obrigado, querido, por receber a gente aqui. Obrigado, me receber é uma alegria muito grande. A razão dessa conversa que nós vamos começar agora é que o Jô está lançando a sua autobiografia desautorizada. O livro de Jô, uma autobiografia desautorizada. Vou mostrar aqui para vocês, olha a capa do livro, olha que figura maravilhosa, de cartola e fraque. E eu queria te perguntar, Jô, para começar esse papo, o seguinte: aos 80 anos, finalmente escrever uma autobiografia, com uma história de vida rica como a sua, mas para dizer que ela está desautorizada. É um jogo de palavras seu e do seu ghostwriter aqui, o nosso Matina Suzuki, a quem quero cumprimentar por esse trabalho belíssimo também. É só um jogo de palavras ou para deixar uma porta aberta para fugir ali de uma revelação mais bombástica, não assumir por inteiro algumas confissões graves? É muito mais um jogo de palavras, sobretudo que há uma mudança aí, porque inicialmente a ideia era chamá-lo de uma autobiografia não autorizada. Aí o Luiz Schwartz estava indo para a casa de carro e disse, não, isso aí já é muito gasto. E não é que não é não autorizado, eu acho que é mais grave ainda. Ele leu e desautorizou. Então é uma coisa mais violenta. Agora não é para justificar, não é para justificar nada. É apenas para dizer como são 60 anos de atividade, sendo que 58, que é uma raridade, 58 anos de carteira assinada. Então, como tem vários encontros, eu não ia poder pedir autorização ou consultar cada pessoa que é citada. O importante é que são fatos reais, que se não foram presenciados, alguns casos contados do Túlio, que era uma figura extraordinária, eu vivi junto com eles. Alguns ele me contou. Não dá nem para ter no livro, porque era uma quantidade. Teve uma época que ele morou com um crítico de música clássica, porque ele foi considerado o maior baixo profundo do mundo. Vinham maestros
da Europa, da Itália, para ouvi-lo cantar, dar o dó de peito dele. E teve uma época que ele morou com outro maluco que era crítico de ópera, crítico só de ópera. Os dois moraram juntos. Você está se referindo ao Túlio? Túlio de Lemos. Ok. Túlio de Lemos, que é autor aqui no Brasil do programa... como era o nome do programa que ele fazia, Matina? Céu ao Limite. Céu ao Limite. Céu ao Limite. Mas era um intelectual, ele escrevia lindamente, com um senso de humor arrasador. Teve uma época que ele morou com esse maluco, eram dois malucos, não tinham empregada, então eles lavavam os pratos na descarga do vaso. Eu disse, mas Túlio, isso é uma porcaria. Uma água limpíssima, uma água que vem direto daquele jato forte. Você costumava almoçar com eles, não? Na casa dele, nunca. É. Isso, por exemplo, não está no livro, mas eu sei que é verdade. Sobretudo tendo conhecido o Túlio da forma que eu conheci. Agora, Jô, eu estava comentando aqui nos bastidores aqui com você, com o Matinas, que na leitura do livro, a narrativa dele é uma narrativa sanfona. Ele tem um fio condutor que é cronológico, mas ele também, em determinados momentos, ele vai lá, avança 30, 40 anos, volta e vai fazendo esse tipo de sanfona, de narrativa sanfona. Eu queria me pegar um pouco numa certa evolução temporal para a gente poder pegar, porque todos os períodos da sua vida são muito, muito curiosos, muito ricos, né? E eu quero começar pelo começo, né? Você é filho de um casal que tinha recursos, uma família de recursos. Você teve as melhores escolas, você foi educado nos melhores colégios no Brasil, estudou fora, na Suíça também. E em vários momentos do livro você faz referência à vida boa que você teve como criança. Sua mãe, que é uma mulher importantíssima na tua formação, na tua vida, teu pai também, claro, vamos falar dela adiante, mas você teve tudo que você quis, tudo que você ambicionou, até uns caprichos assim incríveis, uma estrela de xerife que você queria, sensacional. A mãe do Jô, minha gente, uma vez tinha um programa, uma promoção de uma fábrica de sabão, ele vai explicar de sabonete aqui, ele queria uma estrela de xerife, a mãe se virou para conseguir. Que era presente, era brinde. Era um brinde. Eu quero que você conte um pouco essa história do brinde, mas para te fazer uma pergunta. Você foi cercado de todos os confortos, carinhos, os luxos até, eu diria. Como é que não te estragaram? Você nunca levou um sopapo da dona Métia, não, para tomar jeito? Não. Eu acho que não tenho mérito nenhum nisso. Acho que o mérito é da minha mãe e do meu pai, porque 14 anos sem ter filhos, de repente, quando ela tem 40 anos, pipoco eu, e quando eu tenho 9 anos, vou para um colégio interno em Petrópolis, que é a fase mais sofrida, pode-se dizer assim, da minha vida, foi pegar um internato no Colégio São José em Petrópolis, e isso já foi, primeiro, um sinal de desprendimento, que filho único desse jeito, né? Era para ser agarrado às saias da mamãe. Não. Vai para o colégio interno. E, aliás, isso parece até mentira. Eu pedi para ir. Pelo seguinte, eu fui reprovado no Colégio São Bento, quando eu tinha 9 anos, ou 8 para 9, eu fui reprovado. Aí estudei para o Colégio Militar, tinha um professor que era capitão, especialista em fazer com que os alunos passassem na prova de admissão para o Colégio Militar. Estudei não passei, e ele falou, era um capitão, ele falou para o meu pai, olha, ele não passou porque a prova do Colégio Militar de admissão é a mais violenta que existe. Então ele está preparado para passar em qualquer lugar. Aí eu fui fazer prova para o Colégio Andrews. Não passei, não entrei. Aí eu vi que não sabia nada. E aí tinha a possibilidade de ir para Petrópolis, no colégio interno, e aí o colégio queria me seduzir dizendo, olha,
você já entra direto, não precisa... Na época tinha um curso de admissão, que era entre o primário e o... Sim, eu fiz. Você fez o admissão? Ginásio, é. Bom, então você entra direto. Eu falei, não, eu quero repetir o ano. Mas como não? Não, eu quero repetir o ano pelo seguinte, eu não sei nada e eu não quero passar a vida inteira correndo atrás. Não quero. Eu quero repetir o ano para aprender. Aí eu repeti o ano, aí foi um ano ótimo, porque com o pouco que eu sabia e com o muito que eu aprendi, eu fiz um ano de admissão em primeiro lugar. Foi ótimo. Aí fiquei internado, fiquei no colégio interno, até dos 9 aos 12. Aos 12 nós fomos aos Estados Unidos buscar minha mãe, que ela tinha uma doença de circulação raríssima, ninguém entendia. E na volta, papai disse assim, a gente pode voltar passando pela Europa para você conhecer. E sua mãe, que adora a Europa, quando era criança, ia muito. Então nós voltamos para a Europa. Quando chegou na Suíça, papai falou, eu tive a possibilidade de estudar aqui, não quis. Você quer? Eu falei, olha, se no colégio tiver um quarto para cada um, que nem eu vejo em filme americano, eu quero. Isso já dá um bom retrato, minha gente, do Jô. Porque nesse colégio de Petrópolis, ele dormia, era um dormitório coletivo, ele sempre teve o hábito de dormir muito tarde, gostava de ficar lendo até muito tarde, e tinha um agravante, quando não tirava a nota mínima acima de 4... Ai, que terror. O que acontecia, Jô? Você perdia o direito de ir para casa no fim de semana. No Rio de Janeiro. Eu chorava, mas eu nunca fiquei preso. Eu chorava, quando era preciso, eu chorava para me acabar para o professor. E ele te liberava... Não vai me dar, tem que me dar 4. Mas não posso, eu não vou ficar preso. Já eram as primeiras interpretações, a veia dramática, artística funcionando. O meu nome, meu apelido no colégio era poeta, porque eu fazia poesias o tempo todo. Mas a matemática... Poeta, então chora. Aí eu me esforçava e chorava, para poder ir para casa no fim de semana. Mesmo com menos de 4, na matemática. Mesmo com menos de 4, professor severíssimo e ótimo, Hernani Pinto Ferreira, não esqueço. Eu falei dele no programa uma vez, aí eu liguei, ele me ligou, descobriu meu telefone, me ligou, já um senhor, já velhinho até, muito comovido. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, por que eu não fiquei, como você diz, um menino estragado? Porque quando eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos, me sapecaram fora de casa, me mandaram para a Suíça. Então, um filho único, nessas condições, a tendência seria a mãe se agarrar a ele, né? Não, mamãe disse não, vai a vida. Agora, Jô, você ainda menino, já essa performance dramática diante do professor Severo em Petrópolis demonstrava isso, você já manifestava uma desenvoltura impressionante para fazer números, imitar figuras, contar piadas e tudo mais. Quando é que você percebeu esse dom em você? Eu não sei te dizer, que é uma coisa tão... Precoce. Tão dentro de mim, sabe, que a dança dos sapatinhos que eu comecei a fazer, era tudo muito espontâneo. Eu só sabia que a coisa mais próxima que eu podia estudar para manifestar essa minha vontade era ser diplomata, que era a única carreira que eu via com a possibilidade histriônica dentro de tudo que se apresentava de possibilidade do meu futuro. Depois tinha um embaixador brasileiro, que foi um embaixador em Paris, também chamado Antônio Mendes Viana, que era um gordo. A mulher dele foi minha mãe de leite, porque a minha mãe não tinha leite em função de ter perdido os seios
um cavalo que empinou e caiu com as duas patas, esmagando os dois seios dela. Ela desmaiou, claro, porque é uma dor. Então, esse Antônio Mendes Viana era uma figura tão fascinante que, de improviso, tem uma música da Juliette Gréco que, quando ela cantava, ela dizia sempre "Comme il est doux dans les bras d'Antoine". E não era uma coisa sexual nem sensual, não. Era de carinho e de achar ele uma figura absolutamente alegre, desbundante. E a mulher dele foi minha mãe de leite. Quando ele morreu, ele era gordo, quando ele morreu, ela me mandou todo o vestiário dele. Casacas, fracos, tudo que um diplomata tem que ter. E tudo serviu perfeitamente. Eu usei muito na televisão. Muito. Sim, mas de qualquer maneira a capa do livro já apresenta você de casaca aos 4 anos de idade, né? Isso é o uniforme do Eton College. Que coisa maravilhosa. Isso, minha mãe, que adorava me fantasiar, era um sweepstake, ela reproduziu a roupa do Eton College, onde o meu avô tinha estudado. É um horror falar essas coisas, mas enfim, é que o pai dela, meu avô, estudou com o rei Jorge V, no Eton College. É insuportável. Não é culpa doloroso, minha, né, Jô? Você sofreu horrores, né? Não é culpa o Jô, com a maior naturalidade, ao longo do livro, vai contando que aí nós fomos para a Europa, no Queen Elizabeth, e no Claridge, passamos no Claridge, estivemos não sei o quê, em Nova York e tal. E isso te permitiu também, Jô, que eu fiquei muito impressionado, ter contato com figuras do mundo artístico aos quais você abordava com uma sem cerimônia absoluta. Total, né? Tem um episódio que você conta que você quase ganhou, aliás, chegou a ganhar o passaporte do Orson Welles, né? Como é que foi isso? Não pude. Meu pai ficou indignado porque ele estava bêbado. Oh, não. Eu fiquei 15 dias sem falar com ele. Com o seu pai? Por quê? Como é que foi? Porque eu queria um autógrafo só. Do Orson Welles? Onde vocês estavam? Em Paris? Num lugar chamado, eu não sei se era Cirros ou Carros. Era um fim de ano. E eu pedi um autógrafo, ele falou, brasileiros, brasileiros. Já inteiramente bêbado. Ele falou, não tem um autógrafo, não, leva o meu passaporte. Papai me fez devolver. Fiquei 15 dias sem falar com ele. E todo dia ele falava para mim, Jojo. Jojo ficou zangadinho com o papai. Te sacaneava. Queria ficar com o documentinho do moço. Bêbadozinho. O que você vai fazer? Né? Ô, Jô, ficou claro para mim, você me corrija se estiver cometendo uma impropriedade, que a tua mãe, a dona Mercedes, ela foi a figura assim lapidar, central na tua formação, mais que teu pai. Ela teve um peso assim de referência e tal. Teu pai tem momentos muito importantes. Por exemplo, o Jô, eu vou abreviar aqui, o Jô conta, num dado momento, a situação econômica da família mudou muito, ele vai falar, o pai ficaram pobres, diferentemente, porque eram ricos, não tinham mais tanto recurso, o pai quebrou. Pobres e não tem onde morar. Não tem onde morar. E o pai teve uma conduta, que ele vai contar daqui a pouco, impressionante, de firmeza de caráter. Mas a tua mãe, você faz inúmeras homenagens a ela no livro. Eu tinha te perguntado há pouco se em nenhum momento esse menino com tantos recursos, tantos caprichos, tantos luxos, não teria levado uma palmada nesse bumbum rechonchudo que você certamente sempre teve. Me fala um pouco da importância da tua mãe, que está tão presente no livro, na formação do teu caráter e da tua carreira mesmo. Como é que ela te botou? Como é que é isso? Meu amor, eu só percebi isso depois de escrever o livro. Ah, é? À medida que foi vindo eu vi que tinham figuras centrais na minha vida, tipo mamãe, Terezinha e Flavinha, 3 mulheres. Isso é verdade. Mas, agora, o meu pai teve uma influência de sabedoria, sabe? Tinha uma coisa assim a maneira quase que de um grande gordo. Sabe? O cara que chega em casa
e dizer assim, olha aí, dinheiro para amanhã já tem, a comida de amanhã está aqui. Depois da manhã, amanhã eu vou à luta para conseguir. E ele quebrou por causa do mercado de ações, esse tipo de coisa, né? Você chega a dizer no livro que ele ficou à mercê de agiotas, né? Isso foi uma época... Isso também eu sou eternamente grato ao Evandro Henrique Silva e ao irmão, o Aldo, que papai estava desesperado andando pela Avenida Rio Branco, isso contado por ele, né? Andando desesperado pela Avenida Rio Branco, quando de repente ele não sabia mais o que fazer, ele disse, eu sou amigo do Aldo, eu vou perguntar a ele o que eu faço. Foi para o escritório do Aldo e do Haroldo, Evandro. Era o Evandro Lins Silva. E ele disse, mas está preocupado com o quê? Não, nós é que vamos processá-los. Sumiram Os agiotas. Naquele tempo, quem cobrava juros altos tinha medo da polícia, né? Hoje está institucionalizado, né? Hoje em dia já é prático. Agora, o Jô, ele também, você cita um exemplo muito bacana que ele deu, quando ainda estava tentando se recuperar dessa falência, enfim, dessa insolvência, ele chegou a ter a possibilidade de ganhar um bom dinheiro intermediando aí a entrada de uma empresa, uma construtora suíça, na construção da hidrelétrica de Três Marias, não é isso? É. Como é que foi esse episódio? Olha, era uma pessoa que... Ele tinha muitos contatos internacionais e tem uma coisa engraçada, aliás, negócio de confusão de línguas. Tinha uma coisa que alguém perguntou para ele, não me lembro nem que negócio era, mas que a pessoa perguntou para ele, mas Orlando, é certo isso? O pai falou, é batata. O cara falou, batata? Não, não é batata. É trigo. Não, aí teve que explicar por que era batata. Papai descobriu que ia ser aberta uma concorrência para a construção de Três Marias. Ele conhecia um grupo suíço de um homem elegantíssimo, por sinal, chamado Greif. E é engraçado que ele era surdo de um ouvido e ele usava um aparelho para surdez, só que na época era um catatal desse tamanho que ia na cintura e o fio que subia por dentro. E era um homem de uma elegância. E aí ele falou, Orlando, eu vou trazer uma mala com $1 milhão e aí está resolvido o assunto. Para subornar os agentes públicos. Para dar direto, leva a mala. Papai falou, não vou, o Brasil é outro. Você está com uma imagem do Brasil de republiqueta, não é isso. Não tinha mala de dinheiro, não. Depois dessa famosa mala de dinheiro, foi confirmada no livro do Samuel Weiner. Você leu o... Sim. E a concorrência foi perdida, claro, por falta do... Claro. O suíço era elegantérrimo, só falou, eu não quero dizer, mas sou obrigado a dizer. Eu falei. Não rolou grana, não rolou concorrência, não rolou contrato. Essa formação moral é que você também reverencia muito no título, no livro, essa coisa de você valorizar os princípios, está muito presente na tua vida. E é engraçado, mas tudo. Eu acho que é por isso que eu aprendi, pelo seguinte, porque era tudo feito com imenso senso de humor. Sabe? Era com muito humor. Com uma história que eu conto exatamente quando perdeu a possibilidade da concorrência, que aí depois ele falou para mim, que quando veio a notícia ele não conseguia dormir. Ele disse assim, eu me lembro que tinha há dias que aquilo ia ser resolvido ou não, e eu não conseguia dormir. Quando finalmente veio a resposta que não deu, não deu, já foi outro grupo que ganhou e tal. Ele falou assim, virava na cama de um lado para o outro, não conseguia dormir. Nesse dia, ele falou assim, boa noite. Eu falei, boa noite, papai. Ele falou, veja você, agora sim, você viu que não ganhamos.
vou finalmente poder dormir. Vou dormir. Aí ele contava. Aí eu virei para o lado e dormi. Aí eu dizia assim, mas papai, mas não era melhor ter ganho? Eu acho que não, é melhor esse sono. Foi maravilhoso. E ele tinha esse senso de humor, de observar histórias. Tem uma história que o Max Nunes contava, que tinha um juiz que morava ao lado da casa dele, em Vila Isabel, e um dia ficava um cara passando em frente, carregando uma mala enorme. E um dia falou para o juiz, boa noite, posso entrar, ficar do seu lado? O senhor não imagina, o senhor sabe o que tem dentro dessa mala? Não, tem 100 milhões de cruzeiros. O senhor já viu 100 milhões de cruzeiros? O juiz falou, já. 200 eu nunca vi. Ô, Jô, eu queria dizer para vocês o seguinte, o livro do Jô Soares tem uma característica que até me surpreendeu um pouco, porque eu digo, bom, Jô com 80 anos, uma idade belíssima, uma história de vida maravilhosa, com sucesso na literatura, no cinema, enfim, no teatro, nas artes plásticas, em todos os setores em que o Jô atuou, em todos os tipos de trabalho que desenvolveu dentro desse setor, e sempre foi muito bem sucedido, portanto, uma riqueza de vida maravilhosa. Eu disse, essa biografia, ele vai fazer um baita de um balanço, contar coisas incríveis de pessoas, personagens com os que ele cruzou na vida, mas o livro do Jô é um livro ameno, no sentido das referências que faz, sempre muito gentis. E ele chega ao cuidado de preservar essa característica dele, essa afabilidade dele, omitindo até mesmo o nome de figuras que não lhe deixaram boas memórias, né? Eu me lembro que você conta um caso de um deputado que acusou sua mãe delirantemente de ter surrupiado uma coisa qualquer dentro de um transatlântico, uma coisa dele, depois se deu conta que estava enganado. Você não dá o nome do cara, você também não cita o nome de pessoas que cruzaram por sua vida e que te causaram dissabores, como, por exemplo, quando você se mudou do Rio para São Paulo. Por que essa escolha por fazer uma biografia num momento tão significativo da vida de qualquer um, 80 anos, com a tua trajetória, preservando os filhos da puta? Eu acho que por isso mesmo. Eu acho que eu não queria de forma alguma que o livro... Eu tinha o poder de transformar isso num libelo de vingança. Não, passou. Eles é que fizeram mal para eles. Foi terrível para a vida deles. Para mim, não me alcançou. Eu digo, não, eu não quero em nenhum momento que passe algum rancor, porque eu não tenho. Nem com o deputado, Jô, pelo amor de Deus, só o deputado. Não, porque, sei lá, é um pobre coitado, um cara que diz assim, não, agora de um transatlântico, chamou o comandante, e mamãe já tinha feito aquela viagem várias vezes. Ele falou assim, eu sei o que é, são essas ratazanas que fazem essas viagens para roubar os outros passageiros. Olha, ela pode guardar o dinheiro, não me interessa o dinheiro. Eu quero só o meu passaporte. Só isso que eu quero. O resto ela guarda. E mamãe louca dizendo, o que eu vou fazer? Eu tenho que ligar para o Orlando. Se ele pega um helicóptero, aí já bate um delírio, né? Aí o comandante falou assim, bom, eu vou pedir ao senhor antes de verificar, eu quero ir acompanhar o senhor. Não, ele falou, eu vou ainda dar uma checada na minha cabine para ver se... Aí mamãe falou para o comandante, eu queria que o senhor fosse com ele. Porque ela pensou, imagina, se esse filho da puta encontra alguma coisa e guarda. Aí o comandante foi junto, mamãe esperando. Aí o cara, quando foi ao banheiro, quando abaixou a calça, os documentos e tudo caiu no chão do banheiro. Aí ele voltou para a cabine, já se ajoelhando, e dizendo, só me resta... Quando ele falou isso, mamãe deu-lhe um murro. Maravilha. Mas com a mãozinha já toda fudidinha, mas deu-lhe um murro que ele
se estatelou no chão de uma forma. Vê-se que se fosse Dona Mercedes estivesse fazendo a biografia, os termos iam ser outros, de alguns trechos. Teria nome e tudo. Ô, Jô, me conta uma coisa. Então, voltando aqui um pouco à sua infância maravilhosa, você morou com seus pais no Copacabana Palace, ainda nos bons tempos, e você mesmo diz que a piscina do Copa foi teu primeiro palco, teu primeiro... Acho que foi aí que eu me dei conta. Primeiro encontro com Silveira Sampaio. E tem uma coisa engraçada. O que Silveira Sampaio fez nesse encontro? Eu me lembro que ele te disse alguma coisa. Ele falou isso: menino, vem cá. Eu estava do outro lado da piscina, vem cá. Eu estava fazendo uma imitação do abacaxi que invadiu Nova York, ou sei lá, do submarino, do encontro do submarino alemão com o submarino americano. Ele olhou do outro lado e falou: vem cá, menino, o que você vai fazer? Eu estou estudando para fazer o Itamaraty. Aí ele riu e falou: você pode estudar porque você quiser. Você vai ficar mesmo no palco, fazendo teatro, televisão, cinema. É você isso. Agora, nesses encontros e episódios, você disse que teve um episódio engraçado e eu te interrompi. Não sei se você é capaz de recuperar na memória o que você ia dizer. Mas nesses encontros, nesses ambientes em que você circulava com seus pais, e mesmo quando morou sozinho na Europa, você sempre se sentiu muito atraído pelo ambiente artístico, né? Musical, sim, teatro, cinema, sim, e tudo. Né? E você abordava muito as pessoas. Você teve outras manifestações. Eu entrava de cara de pau. Eu ia com o meu bongô. Eu sei que teve uma época que minha mãe estava hospedada em Lausanne, num hotel, eu não vou lembrar o nome, mas era um hotel à beira do lago, lindo. E eu ouvi um som na sala, no salão, era o Oscar Peterson ensaiando. Só o Oscar Peterson? Só. Ele dizia que ele tinha que estudar 8 horas por dia, porque se ele estudasse só 7, no dia seguinte já tinha alguém tocando melhor do que ele. Aí eu fui com o meu bongô. Sim, assim, normal. Claro, Oscar Peterson, estudando 8 horas, porra. Eu falei: eu sou seu grande fã, seu grande admirador. Eu toco bongô, eu posso acompanhar você num número só? Ele achou graça, falou: tá bom. Isso com quantos anos, Jô? 14, 13 para 14. Ele achou graça, deixou e gostou, falando: mas você toca bem, vamos lá. Aí eu fiquei uma meia hora tocando com ele. E para mim aquilo era uma coisa da maior naturalidade. Tinha uma boate em Paris chamada The Ringside. Todas as grandes orquestras de jazz que passavam por Paris, inclusive lá no Hampton, quando acabava, eles iam de noite tocar de improviso, fazer jam session no Ringside. E eu descobri isso. Aí eu ia com o meu bongô. Também moleque ainda. 14 anos. Essa cara de pau, essa desenvoltura, você se confessa que um exibicionista nato e tal. Não tem como, não. Gordo não pode passar anônimo. Aliás, é engraçado, você sabe que em Petrópolis, logo no começo de Petrópolis, as pessoas me olhavam na rua e me apontavam e riam, porque eles nunca tinham visto gordo. Olha, é um gordo. Olha lá, um gordo. E chamavam as pessoas para me ver. Porque eu era... Cidade era muito pequena e eu era gordo. Aí, inconscientemente, eu devo ter pensado: bom, já que é para aparecer, eu não vou ficar aparecendo pelo fato de ser gordo. Aí, não. Já que você está falando disso, deixa eu pegar um capítulo que eu ia abordar um pouco mais. Você, no livro, diz assim que ser gordo te ajudou, foi importante, mas também há trechos, você diz que ser gordo me ajudou, e há trechos no livro em que você diz, por exemplo, que sua mãe, na Europa, tentou te submeter, ou te levou para um tratamento. Como é que foi isso? Isso era uma clínica famosa, que hoje em dia como é o nome? Presley, ou qualquer coisa assim. Le Prairie. Le Prairie. Né? Le Prairie. Que hoje tem... La Prairie. Hoje tem é uma marca de produtos famosos, de beleza,
de rejuvenescimento de mulher. Não é verdade? Não é famosíssimo? Como é que chama, Pedro? La Prairie. É La Prairie. E tem outro nome também, porque aí começou a lançar subsidiários com outros nomes de marca, mas o produto era o mesmo. E ele tinha sido, eu tenho a fotografia dele, tudo documentado, porque é uma coisa tão terrível de você ver que a vigarice é uma coisa internacional. Sensacional. O filho da puta tinha sido médico do Papa Pio XII. Isso. Então, tipo, médico do Papa. Como tem pessoas que recomendam assim, que dizem, olha, ele é médico da fulana. Como se o fato de você ser médico de uma pessoa famosa... Se o fígado fosse o mesmo, né? Aí, não, ele foi médico do Papa. E aí inventou um sistema de dar uma injeção com hormônio de ovelha. De filhote de ovelha, né? E você ia escolher qual é o carneiro que você queria. Você foi no curralzinho lá? Fui para ver qual é que eu achava melhor. Aí depois ele me botou nu na sala com vários professores, tudo de barbicha. Parecia a peça do Remate. Todos me examinando com a vareta. Ele apontava a minha barriga. Dizia, olha só, uma barriga de lua. Típica. Agora, o tratamento, minha gente, deu errado e a culpa foi do Jô. Ele tem um pecado para confessar aí. Mas eu preferia. Não? Falo eu. É que eu tinha que... Sem ser explícito. Ou sendo. Eu tinha que ficar descansando uma semana, deitado no quarto, descansando, sem fazer nada. Imagina, eu tinha 14 para 15, no terceiro dia, eu disse, eu acho que uma punhetinha não pode fazer mal a esse tratamento. Tinha lógica, ele estava na Europa. Me masturbei, isso me deu um sentimento de culpa, né? Que me acompanha até hoje. Você nunca mais se masturbou, né, Jô? O Jô ficou achando que aquele dinheirão todo que a mãe dele colocou no tratamento, que o pobre do carneirinho, da célula do carneirinho... A célula do carneirinho não funcionou porque eu gozei. Pois é, mas é engraçado porque você... Eu contei para minha mãe, isso não está... Você contou para sua mãe? Claro. E nem assim ela te deu uma bifa? Não, ela riu. Essa mãe é maravilhosa. Ela riu que eu não parava. Bom, Mas, menino, mas isso não tem importância. Eu falei, como não tem importância, deve ter interferido nas células do carneirinho. Não interferiu porra nenhuma, menino. A dona Mete, é bom lembrar, já quando o Jô tinha 4 anos, ele conta no livro que ela contou uma piada de português sensacional, pesada. A dona Mete era uma mulher absolutamente à frente de seu tempo, né? Uma mulher, isso nos anos 40... Não tinha negócio de preconceito com palavrão. Inclusive, ela tinha te dizia uma coisa que a pornografia, o palavrão... Ela dizia, não há palavra feia. Essa menina não tem palavra feia. O feio está na cabeça de quem pensa, das pessoas. Uma palavra não pode ser feia ou bonita. Agora, ô Jô, você, num outro trecho do livro, você recomenda aos leitores o seguinte, desistam de ser gordos. Eu quero ficar um pouco nessa questão do gordo, vocês vão, porque é o gordo mais amado do Brasil e a palavra, não só a figura física, mas a palavra gordo esteve presente na obra do Jô durante toda a vida. E você lá num trecho do livro diz assim, desistam de ser gordos, gordura não dá camisa a ninguém. Camisa não dá mais uns edredões bonitos, uns casacos de pele, né? No teu caso, nada mal. Hein? Mas não pelo fato de ser gordo, não tem um personagem meu que dependa. Que não pudesse ser Macardelão, que aliás eu recebi uma carta do embaixador Camiliano da Argentina, dizendo que eu era o verdadeiro embaixador da Argentina no Brasil. Que eu fiz mais por essa aproximação entre Argentina e Brasil do que muitos embaixadores e do que muitos artistas, que eu tinha feito um serviço impagável. Você diria que todos os seus personagens e todo o seu humor prescindiriam do peso? Eu nunca fiz um personagem que tivesse que quebrar uma cadeira
ou que entalasse numa borboleta. Embora a sua ousadia tenha feito você entalar na piscina do Copa, né? Uma peraltice de criança. Quase morreu afogado o Jô. Foi querer passar, uma coisa incrível. Eu conhecia aquele... a piscina era dividida em 2 trechos, para criança e para adultos, e tinha uma passagem por baixo que o nosso submarino Jô Soares resolveu vencer a despeito das medidas do espaço e dele. Graças a Deus eu passei. Tem uma frase muito boa sobre o negócio de gordo, conveniências e inconveniências, que é atribuída ao Tim Maia, não sei se é verdadeiro, que o negócio do gordo é complicado porque se beijar não penetra, se penetrar não beija, né? É dele essa frase? Não, é muito boa, né? A gente corta. Bom, enfim, mas você, num dado momento, por exemplo, dos 8 shows, 9 shows que você fez ao longo de sua carreira, 8 tem o nome gordo no título. Quer dizer, você não vê no fato de ser gordo nenhuma influência no valor dos personagens, dos textos e tal, mas você, digamos, explorou isto. Você nunca foi chamado de gordo sendo argentino? Gordo. Sim, é um tratamento... normal. Né? Gordo, como está gordo, querido? Vem gordo. O meu gordo é assim. É um tratamento carinhoso. E eu acho isso, do ponto de vista, por exemplo, no argentino, eu acho isso genial. Você usar a palavra gordo como uma forma de carinho, sabe, é perfeito. Tanto que eu não gosto de gordinho. Gordinho. Ah, não, ele é gordinho. Não existe gordinho. Eu sou gordo. Você também confessa que tem horror da palavra obeso. O som é horrível, né? Obeso. Isso é um som gordo. Obeso, não. O senhor é obeso. E a sua mãe é puta. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu cheguei a achar que o gordo era um obeso viável, mas não, né? Não é o caso. Obeso é fora de catálogo mesmo. Não tem. Obesidade. Agora, só para concluir esse capítulo de peso, que é curiosíssimo e tal, o fato de você ter sido gordo a vida inteira, você chegou seu máximo foi 160 quilos. Né? 160. Mesmo assim, você sempre foi um cara muito ágil, muito leve, né? Você fazia movimento, dançava, enfim, nunca te atrapalhou nesse tipo de desempenho cênico, por exemplo? Não, ao contrário. É engraçado que o Boni dizia assim, pô, eu acho que eu vou engordar, para as pessoas dizerem que eu sou ágil. Porque só falam que você é ágil porque você é gordo. Agora, mesmo assim, você diz, desistam de ser gordos, gordura não dá camisa a ninguém, derretam-se, é o conselho que ele dá para os leitores do livro. E num determinado momento, você fez uma dieta, eu me lembro muito bem, você perdeu metade dos seus 80 quilos, você perdeu 80 quilos, carboidrato. Só cortando carboidrato. E, inclusive, eu comecei a fazer. Foi pelo seguinte, porque eu estava com 160 quilos e as roupas não davam mais. Eu falei, puta, não dá. Como é que é possível? Aí eu me lembro que num fim de semana, eu gravava as segundas-feiras, eu na quinta-feira, eu disse assim, eu não vou comer mais carboidrato. Cortei o carboidrato. De quinta a segunda, eu não sei, eu perdi muitos quilos. Num fim de semana. Eu sei porque tinha uma roupa no personagem, que era o Alcafona, que eu não estava conseguindo entrar, e quando eu cheguei para gravar, estava folgada. E aí eu mantive isso, e as pessoas achavam que eu estava doentíssimo, porque eu comia paca, só que eu não comia carboidrato. E você disse que ninguém te apoiou, né, João? Todo mundo queria você gordo. Gordo. É como uma garrafa de Coca-Cola. Você muda o formato, as pessoas vão rejeitar, porque fica associada, não é o humor, é a marca. Fica associada. Imagina você começar, a primeira vez que a Volkswagen
começou a fazer carros que não eram o Bug, não eram o Besourinho. Houve uma certa rejeição. Ah, mas não é Volkswagen. É claro que é Volkswagen. Ô Jô, isso remete um pouco a um assunto, abri aqui um parênteses rápido, que você também fala da importância da liberdade no humor no livro. E a caricatura de situações, de tipos físicos, de circunstâncias, enfim, do que seja, sempre alimentaram muitas coisas no humor, muitos personagens, muitas figuras, muitas histórias. E você tem um trecho lá em que você diz que sem liberdade plena, né, o humor não sobrevive. Você chega a fazer uma defesa de um estilo de humor americano que, se não me falha a memória, é abuse comedy, pode ser? É uma comédia de abuso, piada de abuso, piada abusada, não me lembro o termo em inglês. Como é que você vê hoje essas mudanças que estão sendo, de certa forma, impostas ou discutidas em torno das piadas que mexem com esses valores, as pessoas colocando a coisa de não pode, vou chamar aqui pela palavra que ele chamou, ofender, agredir essas características, fazer piada do tipo físico, coisas do gênero. Como é que você vê o conflito entre a necessidade da liberdade plena para criar, especialmente no humor, e esse conjunto de patrulhas ou de regras que estão sendo colocadas mais enfaticamente hoje em dia? Eu acho que o humor não pode ser limitado. Só tem uma limitação no humor, que é o seguinte: se é engraçado ou não. Quando ele não é engraçado, ele passa a ser ofensivo. É tudo uma questão da função. Agora, se é engraçado, você vê o Monty Python, qual é o limite? Não tem. Né? Agora, é uma coisa que mudou, porque ficou qualquer coisa que você fale. Inclusive, eu posso falar com tranquilidade, porque por acaso eu nunca fiz nenhum tipo de humor que fosse ligado ou à raça ou a tipo físico, mas por acaso, por não me apelar. Eu, por exemplo, eu tive cartas, olha como é engraçado. Eu tive cartas já de presidentes de associações da raça negra, por parte de clubes, como é que se diz, de associações mesmo, de defesa do negro, elogiando a minha atitude no programa, sempre mostrando o não racismo, a defesa da posição da raça negra, sempre. Um belo dia, o Anselmo Góes, nosso amigo Anselmo, me liga para dizer: olha, eu estou dando uma nota aqui que eu acho uma loucura. Diz que tem um cara em Angola que está processando você, quer processar você por racismo. Eu, por quê? Porque você numa entrevista com um cara lá, você foi contra a castração das mulheres, que isso era uma tradição da raça negra, de uma tribo negra, e você se manifestou violentamente contra. Eu falei: ele pode processar o que ele quiser, eu continuo contra o fato de você pegar uma menina de 13 anos, 12, e castrar. Quando elas entram na puberdade Mas é uma tradição cultural. Não, mas eu sou contra. Claro. Ué, não tem nada a ver com raça. Podia ser raça ariana, podia ser viking, fosse o que fosse. É uma mutilação genital, eles é uma coisa bárbara, uma coisa bárbara. Não é? Uma barbaridade. Não. Aí o cara achando, aí claro que isso não foi adiante. Eu entrevistei um professor, um cara incrível, um negro professor. Não vou lembrar o nome dele, porque eu tenho isso, às vezes não lembro de nome. Mas ele concordou comigo, ele falou: não, você não pode seguir não pode seguir uma tradição cultural quando ela é absolutamente contra o ser humano. Né? Um absurdo. Eu quero voltar, antes que a gente perca, porque eu falei que tinha uma triangulação aí, quando você falou da Piscina do Copa e do Silveira Sampaio.
Silveira Sampaio me chamou e falou isso. Depois, eu casei com a Terezinha, que era a estrela principal dos espetáculos do Silveira Sampaio, tanto nas peças como nas revistas, porque ele achava que a Terezinha era quem melhor representava, como mulher, o estilo dele. Então, de repente, houve uma triangulação. E a Terezinha que foi fundamental na tua carreira. Foi, aliás, seu nome artístico antes, por conselho da Terezinha, deixou de ser Joe para ser Jô. E a mudança do Rio para São Paulo também. Joé. A mudança do Rio para São Paulo também, que te abriu um outro terreno. Né? Ô, Jô, me diz uma coisa, cinema, teatro, literatura, pintura, música, jornalismo, televisão, autor, ator, roteirista, enfim, o diabo. Está faltando alguma coisa? Você está com algum projeto? Ou está escondendo? Não, eu vou fazer. Descobri uma peça de uma russa, mas é russa só de nascimento, criada e desenvolvida nos Estados Unidos, uma filósofa que é conservadora, é a musa do Tea Party, por aí você vê o quanto ela é considerada pela direita americana, pelos banqueiros americanos, economistas, e o nome dela é Ayn Rand. Tem uma peça, ela escreveu, uma peça que ela odeia, porque a peça faz um tremendo sucesso e não tem nada a ver com o pensamento dela. E a peça se chama Nights of 16 January, a noite de 16 de janeiro, que é o dia que eu nasci. De repente eu procurando, lendo peça, opa, e é o quê? É uma peça que se passa num tribunal, que também eu acho que é um sonho de qualquer diretor e qualquer ator fazer uma peça cujo cenário é um tribunal, se passa num tribunal, os jurados são escolhidos na plateia, você escolhe 12 pessoas, eu vou aproveitar e vou fazer como ator o juiz. Você volta para o palco, então. Mas aí no papel do juiz, que não é um papel grande, mas é de interferências, e eu fico olhando aqueles putos todos para ver se eles estão fazendo exatamente como eu mandei. Boa. Ô, Jô, me diz uma coisa, falando em juiz, falando em liberdade, enfim, falando nisso tudo, eu estava vendo um trecho grande do seu livro, já na parte final, faz a memória da ditadura militar brasileira, das lutas que a classe artística, você, nesse meio, travou para defender a liberdade física de vários colegas, né, do meio e também a liberdade de criação. Né? Você participou de vários movimentos nesse sentido, você chegou a ser intimado para depor e tal, e há situações muito caricatas, por exemplo, no seu depoimento houve uma discussão etimológica sobre a palavra intelectual. Intelectual, que é a palavra inventada, criada pelos comunistas, claro. Como é que eu sei? Porque no DOPS eles me mostraram que toda palavra que vinha de Brasília, entre aspas, era a palavra criada pelos comunistas. Então, intelectual estava entre aspas. Logo, você é comunista. A sua casa em São Paulo, da Tereza Trejero, foi atacada por um grupo de... CCC. Comando de Caça aos Comunistas. Nós chegamos, a luz estava apagada, era numa vila, uma casinha numa vila. Primeira casa que nós podemos comprar. Devo isso ao meu amigo Geraldo Mauger, que assinou 6 promissórias para mim, e eu empenhei um anel da Tereza para dar entrada. Chegando em casa, era como se fosse, tinha um formato de um conventinho. Era dentro da vila, a última casa. Chegamos, a luz estava apagada, tudo cheio de sangue. Não era sangue, era tinta vermelha. Escrito CCC, Comando de Caça aos Comunistas, e tinha uma estatuazinha de mármore linda, que tinha sido do Austrégésilo, meu sogro. Era uma meninazinha com um ramo de flores, de mármore, branca. Estava púrpura. Apesar do medo que você confessa no livro, nessa época, todos tinham, claro, inclusive porque o segurança da TV Record era o delegado Fleury, que
foi um grande torturador, um grande figura aí da repressão. Você ainda assim abriu... E que na época não era, você não sabia. Você não ligava uma coisa a outra, você não tinha ideia. Não era explícito. Ele era um segurança. Mas diga lá. Você ainda assim, você abrigou na tua casa um físico, um professor importante que estava fugindo da polícia, né? Aliás, na entrevista que eu dei para o Bial, eu fiquei muito emocionado porque, de repente, na primeira fila, estava a filha do Mário Chega. E me dizendo, tem cartas em que ele fala de você e da Tereza. Me dá o teu e-mail que eu vou te mandar. Ele faz referências belíssimas ao período que ele ficou na sua casa. E é uma coisa que a mim me deixou muito feliz, que você fala uma coisa dessas, parece que mesmo sem querer você está dropping names. Não era um pedido do Juca. Essas coisas todas, o Juca que me aprontava. Juca Oliveira. Hein? O Juca Oliveira. Juca de Oliveira. Ele disse, a gente tem que guardar o professor. Tem que ser na sua casa. Inclusive você chefiou uma comissão de artistas que organizou a primeira semana... Era uma coisa em defesa dos 8 do Glória, que são as pessoas que foram lá se manifestar contra a prisão de artistas, com Castelo Branco ainda. E aí tem uma reunião da classe artística, quem vai para a mesa da diretoria? Juca de Oliveira. Jô Soares. Lá fui eu. Na semana seguinte, intimação para ir para o DOPS. Aí eu falei para o Juca, Juca, olha o que aconteceu, você me chamou, me botou nessa roubada. O que eu faço? Eu falei, não sei, eu, por menos do que isso, fui para a Bolívia. Ô, Jô, me diz uma coisa, você é um dos últimos de uma geração magnífica de humoristas, especialmente de televisão, de teatro, de cinema, né? Você faz referências muito carinhosas a todos eles, especialmente ao José de Vasconcelos, foi o grande nome que você chama que você identifica como o primeiro grande ator capaz de sustentar sozinho um espetáculo, fez um espetáculo, aliás, com grande sucesso de público, de bilheteria, né? José de Vasconcelos. 2.000 pessoas. 2.500. 2.500. Que é do Teatro Caramau. 2 sessões por dia, 3 sessões no fim de semana por dia. Lotadíssimo. Mas eu queria te perguntar o seguinte, essa geração é uma geração que tem poucos ainda atuando, né? O Moacir Franco, que aliás foi demitido esta semana pelo SBT, não sei se você sabia, saiu hoje a notícia. Enfim, você está aí ainda atuando. Como é que você vê a geração que sucedeu a sua, enfim, a que está aí hoje à frente do humor brasileiro? Eu acho que tem alguns comediantes geniais. Como na nossa geração, tinha comediantes que eram geniais e outros que nem tanto. Eu acho que hoje acontece... Eu não vou citar nomes para não ser injusto, mas tem comediantes hoje em dia se tirar o chapéu também, que são atuais, porque o importante do humor, para ele ser universal, ele tem que ser atual. E tem vários comediantes hoje que são atualíssimos. Também não acho que tenha que ter limites. Você quer ver um grande comediante, que é o Chocolate, como é o nome, meu Deus? O Marrom. O Marrom faz piadas com a sua raça. Primeiro que ele diz que não é pardo, porque ele não é envelope. Envelope é que é pardo, eu não sou pardo. Então agora eu vou ter que comer chocolate diamante afrodescendente? Sabe? Ele fica sacaneando o tempo todo e de uma forma forte, né? No entanto, já teve uma geração anterior, que era a geração do chocolate, que fazia um humor totalmente autodepreciativo, sabe? Em cima do negro. Tanto que o nome dele era Chocolate, ele era casado com uma russa, ou de ascendência russa, então ele tinha um filho branco, que ele chamava de Galac, que é o chocolate branco. Jô, voltando aqui ao viés político para a gente encaminhar a nossa conclusão, como é que você está vendo hoje
o ambiente cultural e o horizonte do país enxergado por esse meio? Como é que você, que é um homem da área da cultura, está enxergando o nosso horizonte visível aí? Eu acho que eu vejo a arte, no total, como um barco sempre navegando em águas turvas. Sempre. Em qualquer época não tem pior nem melhor. É sempre navegando em águas complicadas, em águas turvas. Mas você fala num período, em 64, numa vitória efêmera do conservadorismo. Hoje você não está achando que está havendo um ressurgimento dessas ações conservadoras, de censura, de limitação? Sim, mas sempre houve. Só que tem uma coisa que, graças a Deus, para mim é a grande vitória da Constituição, da última Constituição, que aliás eu recebi em mãos no programa do Ulisses Guimarães, assinada por ele, que é o seguinte, no que se refere à censura. Não há hipótese de voltar à censura. É uma cláusula pétrea e, pelo seguinte, o Congresso jamais vai registrar, mas a censura, colocar alguma coisa contra ele. Eu digo a censura oficial. Pois é, mas não é dessa que nós estamos falando. Essa sempre houve. Essa social, de grupos e tal? Sempre houve, sempre haverá, sempre vai haver um embate. Porra, você vê alguém falar de uma atriz como a Fernanda Montenegro? O filme da Daniela Thomas, que é uma obra-prima, O Vazante. Não tem pessoas dizendo que o filme é de uma pessoa que tem o apoio todo-poderoso dos todo-poderosos, se referindo ao fato da Globosat ser uma das produtoras do filme, e fala o seguinte absurdo: a Daniela Thomas, que afinal de contas fez o show de abertura das Olimpíadas se ligando ao Nussmann. Porra, não. Você ligar Não. a Daniela Thomas ao Nussmann por causa da Olimpíada. Pelo show das Olimpíadas. Minha gente, tá de sacanagem. Agora, eu acho que isso sempre haverá e sempre tem que se lutar contra isso, claro. Olha, é sempre ruim quando a gente está falando de um filme que você ainda não assistiu, de um livro que você ainda não leu, uma peça teatral onde você não esteve ainda e começa a contar o que tem lá dentro. Senão você não vai, obviamente, nem na peça, nem no filme, nem vai comprar o livro. Eu espero que todos comprem, porque ele é maravilhoso, é o primeiro volume só. Eu quero só, para concluir, dizer o seguinte: além das reminiscências do Jô, da passagem magnífica, dessa leitura de sua trajetória vitoriosa, iniciada já no seu nascimento, em 1938, e até os dias de hoje, o livro tem algumas revelações de bastidores muito interessantes. Como é que surgiu o programa da Jovem Guarda? Foi um acidente, ele conta no livro como é que um acidente de programação produziu um dos programas de maior sucesso para toda uma geração de brasileiros. O Jô conta como é que subornou o Mikhail Gorbachev na Rússia, o ex-líder soviético. Como é que ele conseguiu uma entrevista com um Papa sem jamais ter estado com o Papa, com declarações exclusivas para o Brasil. Uma coisa absolutamente impressionante, a quantidade de revelações que ele traz no livro, que vale a pena a gente ler. E também, por exemplo, o Tom Jobim atuando como balconista de farmácia, né? Vendendo remédios em balcão de farmácia. Mas eu confesso a você... aconselhando... Como é que era remédios, o conselho? trocando remédios. Não, eu vou lhe dar esse aqui que é mais barato e é melhor. E pronto, faz o mesmo efeito. É. E eu quero dizer a vocês o seguinte: e o livro, que é um passeio pela história da cultura brasileira nos últimos 80 anos, e até mais, porque o Jô vai à geração anterior a dele para falar de muitas coisas, ele também tem seu soco no estômago. Claro que a vida do Jô é essa maravilha que a gente sabe e acompanha, o livro mostra isso muito bem, mas também os momentos de dor, de drama, estão descritos no livro em páginas absolutamente surpreendentes, são
Eu tomei um choque na leitura pela forma como o Jô trata do assunto, uma forma sentida, dolorida, mas austera também. E quando ele fala da morte, do nascimento, depois de toda a história de vida do filho dele único, Rafael, e que eu vou te pedir licença, Jô, para ler aqui um pequeno trecho, porque eu fiquei realmente bastante impressionado quando você começa, já na página 416, quando você diz: quando meu filho Rafael nasceu no Rio, no dia 11 de maio de 1963, eu tive 40 segundos da maior alegria da minha vida. Meu Deus, é um menino, é lindo, é ruivinho. Dr. Jorge Rezende, o médico que fez minha cesariana, fez também a do Rafa. Ele me disse que tudo correra bem na cirurgia do parto e estávamos confraternizando no hospital quando, de repente, ouço o Dr. Jorge dizer para outro médico: o menino nasceu com um problema genético. Fiquei uma noite sem dormir. O Jô conta no livro que foram 40 segundos da maior felicidade que ele viveu em toda a sua vida, e a partir daí, nos trechos em que se refere a essa luta que teve com o filho, Rafael, também fala de autismo. Rafael foi diagnosticado autista depois, e ele conta em páginas muito comoventes, muito sentidas, o que foi enfrentar esse desafio, essa luta toda, né, Jô? Num tempo em que autismo não se sabia. Não sabia nada. Ele nasceu com hipospádia, que é um desvio da uretra, e se revelou sendo um problema, uma alteração genética rara, não a hipospádia, o quadro total. E o autismo, que ninguém tinha menor, não se sabia nem do que se tratava. Agora, Jô, no livro você conta, eu fiquei muito impressionado, porque parece que pessoas te criticavam por uma pretensa intenção de esconder seu filho. Como é que chegaram a esse ponto? Eu não sei, para falar alguma coisa, mas tem um jornalista que eu choro cada vez que eu penso que escreveu um livro, ele tem um filho autista, não me lembro o nome dele, como é o nome? Luiz Fernando Viana, você deve conhecer pelo Sim, nome, claro, né? claro. Tem um filho autista. Aí, quando o Rafinha morreu, ele escreveu um artigo falando que assim, existe um absurdo de algumas pessoas que diziam que o Jô esconde o seu filho autista. Aí ele bota em maiúsculas: é mentira. Cansei de ver o Jô com seu filho indo ao jockey. Eu saía muito com o Rafinha. Agora a pessoa tem que criar alguma coisa. O Rafinha é que não aparecia, não é eu que queria esconder o Rafinha. Ele era autista. O contato com as pessoas, o contato físico. Não tem. No entanto, músico, né? A música do meu show Vivo Gordo, Abaixo o Regime, é de autoria dele, e o maestro Edson Frederico, quando ouviu, disse: mas é ótima a música dele, vamos botar no show. E ele orquestrou os temas musicais do Rafinha, que tocava piano como um concertista, e um dia resolveu que não ia tocar mais. Fechou o piano, nunca mais se dedicou ao rádio e se transformou num... como é que chama o cara que faz rádio? Radialista? Um disc jockey. E teve uma homenagem do maior disc jockey do Rio de Janeiro, que eu não lembro o nome, o maior comunicador da rádio, que foi ao enterro do Rafinha no velório. Ele falou assim: este é o maior profissional da rádio que eu já conheci, porque aquilo era a vida do Rafinha. Eu chorava, porque ele foi, ao ser enterrado, reconhecido como um puta profissional, porque ele não largava a rádio. E é tudo com aquela coisa do autista, que não é 6 horas, 7 horas, não, 6 e 2, 7 e 16, é tudo. Aliás, o filme, um retrato muito perfeito do Rafinha, está no filme Rain Man, com Dustin Hoffman.
Jô, o segundo volume do livro do Jô, Uma Autobiografia Desautorizada, já começou a ser gravado. Quando é que você... Não, ele tá É importante chamar a atenção que o primeiro volume termina com o Jô ainda indo para a televisão, né? Você vai começar a contar, ele é meio elástica a narrativa, mas você para no momento em que o Amaral, Ricardo Amaral, e o Boni têm conversas com você que resultam numa nova fase da sua vida, que é o que vem aí. Que é os primeiros shows de teatro, o One Man Show, mas principalmente eu acho que segue a mesma linha do primeiro, que é o seguinte: vai e volta, stream of consciousness, que é aquela coisa que vai e volta, não tem o famoso fio da meada. Não é que a partir daí, não, tem a partir daí, de repente volta para contar uma história que aconteceu quando eu estive na Suíça amando do Dr. Paulo. Enfim, não tem uma linha que tem exatamente a característica do livro, é essa. Primeiro ser independente, o primeiro do segundo volume, mas eu acho que o primeiro volume vai dar uma vontade de continuar. Eu estou ansiosíssimo. Tomara que saia logo, Jô. Espero que você não descanse. Um beijo, querido. Obrigado, gordo. Obrigado, uma maravilha, adorei. Até a próxima. Até o segundo volume. Tchau. Obrigado.